Quer ir para o cultinho hoje não? Aleluia. Amém, igreja? Você está pronto para o próximo nível? Vamos lá. Que o teu espírito permaneça derramando a mesma essência nesse ambiente. Enquanto o preletor estiver aqui, você esteja intercedendo. Interceder é você estar em espírito o tempo todo, confirmando com aquilo que está sendo liberado, trazendo o teu espírito para estar aqui presente. Amém? Chamar o preletor da noite, presbítero Maciel. Boa noite, igreja. Shalom a todos, amém? Estão todos bem? Aleluias. Sempre uma grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor aqui. Mas glória a Deus por isso, por mais uma chance. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Amém? Romanos, capítulo 8, no verso 5. Somos aqueles que o Senhor busca como essência, para que o Evangelho não se torne algo banal, como a mídia, como redes sociais e outras pessoas estão tentando fazer ser. Me impressiono ao ver, eu já bloqueei isso várias vezes, mas as redes sociais também é uma base de estudo. E me impressiono em ver um homem, sendo homem, mas andando de salto alto, com cabelo comprido, não que o cabelo comprido seja um problema, mas pelo que ele estava representando ali. Todo aquele porte de homem, mas efeminado, a palavra correta. Anunciando um evangelho, que Cristo salva. Mas não consigo entender que ele lê a mesma Bíblia que eu leio. Eu não consigo compreender que ele tem a mesma fé no Deus que eu tenho. E cabe a nós trazer a essência da qual cantamos aqui no início do culto, para que as pessoas entendam que é verdadeiramente a essência no Senhor. Amém? Romanos capítulo 8, no verso 5, quem achou, diga amém. Esse irmão ficou sentado, né? Acho que eu perdi um pouco o costume. Posso colocar em pé aqueles que puderem, fazendo um favor? E diga assim a palavra do Senhor: pois os que se inclinam segundo a carne, andam segundo a carne, mas os que se inclinam para o Espírito, conforme as coisas do Espírito. Pois o pendor para a carne dá para a morte, mas do Espírito, vida e paz. Amém? Esse capítulo é muito forte. Irmão, por um momento, veja os seus olhos. Ore por essa palavra. Pedir muito ao Senhor por esse momento, por esse ambiente, por cada pessoa que estão aqui, que estariam aqui. Então, ore esse momento comigo, para que essa palavra venha impactar o vosso coração. Eu de mim não posso oferecer nada a vocês. Eu sou um mero homem, feito de carne, feito do pó, e voltarei ao pó. Mas eu me coloco à disposição do Senhor, para ser usado nesse momento, como vaso de honra, como conduíte de ouro. Aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. Que cada pessoa que se dispôs a estar aqui essa noite, que o Senhor trouxe até a tua casa, até essa comunhão, até essa reunião, essa pessoa seja fortemente impactada, Pai, pela tua palavra, e a seriedade do Evangelho seja implantada no coração dessa pessoa. Que a seriedade do Evangelho seja ministrada na mente de cada um que está aqui, Senhor, para que possamos verdadeiramente entender o propósito que existe em nossos corações, para que possamos alcançar, Deus, o teu trono, a tua atenção, como os heróis da fé alcançaram em seus tempos, assim como Abraão alcançou graça aos seus olhos, assim como Noé se destacou em meio à sua geração. Nessa noite, ó Pai amado, cada um que está aqui seja, Pai, destaque, seja, Pai amado, referência, Senhor, para o Evangelho se prosperar, para o Evangelho se propagar, Senhor, em meio às pessoas, em meio às ruas, em meio à multidão, Senhor, para que o seu nome seja glorificado em todos os momentos, Senhor. Tudo isso para a tua honra e tudo isso para a tua glória. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Podem se assentar. Aleluias.
Existe um versículo que eu amo muito na Bíblia. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11. É quando Paulo começa a falar sobre o povo do deserto para a igreja de Corinto. E ele fala assim, antes de mudar o texto para uma nova reflexão. Ele fala: todas essas coisas foram escritas e aconteceram, para que não venhamos a pecar como eles pecaram. Em outras traduções vai falar: para que não venhamos a errar como eles erraram, ou falhar como eles falharam. Mas ao meu ver, a minha fé, quando tira a palavra pecado e coloca outra palavra, está querendo amaciar o ego daqueles que estão lendo. Porque literalmente o que aconteceu na história foi que homens pecaram, reis pecaram, mulheres pecaram, gerações pecaram, e por isso foi destituída a glória de Deus do povo dele. O povo se perdeu e pereceu por falta de conhecimento. O povo pecou e foi levado como cativo pela Babilônia. E nos dias de hoje temos a oportunidade de não cometer os mesmos pecados que aquele povo cometeu. De não apenas comer e beber, levantar-se a dançar e achar que está tudo normal, está tudo tranquilo, não. Não existe mais tempo para nós brincarmos de ser evangélicos, brincarmos de propagar o reino de Deus e falar: eu sou crente porque eu estou indo na igreja. Não temos mais esse tempo. O tempo espiritual, o mundo espiritual, os demônios, o diabo em si, eles não param. Existem macumbeiros nesse momento, enfogando os seus orixá, os seus enxu, os seus guias. Existem pessoas nesse momento fazendo pactos, porque a fé deles são tão grandes, que eles creem no mundo espiritual de uma forma maldosa, cheia de maldade. E nós, e você que é crente, esquece que possui uma Bíblia no seu cômodo da sua casa. Você que é crente, esquece o que você está carregando em si, esquece o que foi feito em uma cruz e começa a agir como se tudo fosse normal. Mas todas aquelas coisas aconteceram para que possamos hoje ter uma nova vida com Cristo. Quero trazer uma ilustração para a igreja. Alguém já ouviu falar sobre pipoca e piruá? Alguém já ouviu? Alguns estudantes conhecem a ilustração, é usado em faculdades. É dito o seguinte: a pipoca, antes de se tornar pipoca, ela é um milho. E todos nós um dia fomos milhos. Mas para que o milho alcance o propósito dele, ele é passado por um processo. Ele é levado a uma temperatura muito alta em um fogo. Porque o fogo é o que prova nossas obras. Assim como o milho foi provado naquele teste. E após ele passar por tudo aquilo, ainda receber alguns temperos, sem ele saber o momento certo, a hora certa, mas porque alguns milhos, entendendo que ele tinha um propósito, eles começam a estourar. E é um estouro atrás do outro, um estouro atrás do outro. E de repente, é se aberto a panela. E começa a despejar a pipoca pronta. Mas de repente, no fim daquela panela, existe algo que não se pipocou, que é chamado de piruá. O piruá é exatamente aquelas pessoas que não querem aceitar uma mudança de mente. O piruá é exatamente o milho que não quis passar pelo processo do fogo e ser aprovado para isso. A minha pergunta para a igreja nesse momento, da mensagem, é se você quer passar pelo processo e se tornar uma pipoca, de preferência saudável, ou você ainda quer ser um piruá no meio das situações. Porque segundo Platão, quando ele traz a palavra metanoia para a essência do vocabulário grego, ele fala: isso é para aquelas pessoas que aceitam mudar de mente. E quando Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 12, no verso 2, de que é necessário passar pela renovação da sua mente, é porque você precisa aceitar uma mudança na sua vida. É necessário aceitar que as suas emoções não são importantes. É necessário aceitar e entender que o que você quer não é mais importante do que o Senhor quer para a sua vida. E que não importa o que você esteja fazendo, você esteja preparado para abrir mão daquilo se o Senhor pedir. Se não tivermos com esse coração entrelaçado, alinhado no trono do Senhor, jamais encontraremos um novo nascimento. Me lembra
há 2 domingos atrás, quando o pastor pregou, e ele falou mais uma vez sobre o novo nascimento. E ele falou: se você não nasceu de novo, você não quis morrer ainda. Se você não nasceu de novo, é porque você ainda está vivo na sua carne. Isso é só um dos princípios para que haja um novo nascimento na sua vida. Porque quando isso acontecer, isso vem do alto e o Senhor vai entender no seu coração que você aceitou uma mudança por completa e Ele pode fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Mas se não estivermos dispostos a passar pelo processo do fogo, seremos sempre aquele milho no fundo da panela, no fundo da multidão, no meio da congregação, que não faz nada pelo Evangelho de Deus. Então um homem que diz que tem a mesma fé que eu tenho, que diz que tem a mesma fé que você diz que tem, que lê a mesma Bíblia que você lê, esse homem veste um salto, esse homem põe uma maquiagem, se veste como uma mulher e fala: vem para o Evangelho, porque o Jesus transforma. Esse homem tem a ousadia e a fé de se bobear, estender a mão para o morto e ele ressuscitar. Porque eu que sou crente, você que é crente, não teve a ousadia de ler uma carta que o seu pai mandou escrita para você, chamada Bíblia. Aleluias. Eu quero deixar para vocês, se o tempo permitir, alguns princípios, para que possamos encaminhar isso na presença do Senhor essa noite. Eu quero que os irmãos entendam, e eu entendo isso. Se Jesus voltar, essa é a oportunidade do meu coração de pregar o Evangelho. E se você ainda não tem um novo nascimento, essa é a oportunidade no seu coração de ter um novo nascimento. Eu quero trazer aos irmãos a história de Saul. Normalmente pregamos sobre Davi, amém? Também queria trazer sobre Esaú, porque normalmente pregamos sobre Jacó, e Esaú não foi tão culpado como nós pregamos que ele foi culpado. Para falar a verdade, Jacó foi um enganador, um traidor, um defraudador, um mentiroso, um medroso, e a culpa é de Esaú. Mas a culpa não foi totalmente dele. Mas Saul é um exemplo para nós, a não seguirmos. Saul é um exemplo para nós, em como não ser como ele foi. Saul, ele foi um homem, conforme a palavra de Deus diz, escolhido para ser rei. Mas Saul, ele foi escolhido em um momento em que o povo de Israel passava por necessidade. Repita comigo: necessidade. Primeiro ponto: não tome decisões em suas necessidades. O Senhor não vai te ouvir. Pela misericórdia dele, Ele não vai te ouvir. Porque Ele sabe o momento certo para cada situação da sua vida. É o que está escrito por Salomão em Eclesiastes capítulo 3, no verso 1. Exige o tempo certo para todas as coisas na presença de Deus. Saul, ele foi escolhido em um momento que o povo de Israel estava distante de Deus. Repita comigo: distante de Deus. Provavelmente a sua decisão e uma necessidade é tomada porque você está distante de Deus. Não digo eu, mas reflita a si mesmo se eu estou errado ao dizer isso. Falo porque eu já passei por isso, igreja. Distante de Deus, tomar decisões precipitadas, tal qual em algum momento eu já colhi consequências disso. Somos senhores das nossas escolhas e escravos de nossas decisões, pois virá as consequências disso. E diante da necessidade, o povo orou para o profeta, que era o homem de Deus, e falou: peça para Deus um rei para nós, para não querer mais ser governado como um Deus, mas sim como todas as outras nações. Então, em momento de necessidade, distante de Deus, olhamos para o mundo e falamos: eu quero ser como o mundo. Talvez a grama estava mais verde do que a sua naquele dia. O irmão estava mais feliz com a chuva e você odeia um dia de chuva. A roupa do irmão do mundo estava mais bonita do que a sua roupa. E você começa a trazer tantas coisas banais para as suas reflexões. E isso é o que Deus realmente trouxe para a nossa vida. Então, em necessidades, distante de Deus, olhamos para as nações adversas e tomamos uma decisão. Foi o povo de Israel que fez aquele dia.
Então o Senhor, para mostrar que Ele era o grande Deus, e as coisas melhores Ele teria para a nação dele, para o povo que Ele amou, Ele permitiu que Saul fosse rei. E antes de ir para o próximo princípio, é que eu vou trazer uma correlação em tudo isso. Porque, passado algum tempo, o Senhor falou para o profeta Samuel: eis que eu tenho já provido para mim um rei. Quando o povo de Israel estava perdido, quando a escolha do povo de Israel não valia mais nada, o Senhor já estava provendo algo para a nação dele. Então eu quero que você entenda que quando o seu coração começar a mudar, quando você reconhecer que Deus é Deus da sua vida, o Senhor começa a prover algo para você, o Senhor começa a prover algo no seu íntimo, que nem você tem o controle disso. Aleluia por isso. Sem compreender, sem saber o porquê, o Senhor começa a prover, porque Ele sabe o melhor para o teu povo, Ele sabe o melhor para o teu filho, Ele sabe o melhor para aqueles que estão no centro da tua vontade. Aleluia por isso. Como tem sido as tomadas de decisões na sua vida, no seu dia a dia? E um bom café da tarde, eu posso até ajudar você a tomar decisões. Mas você é escravo das suas escolhas. O que conduz às suas escolhas? Que necessidade você tem no seu interior, ou na sua casa, ou em um desejo tão grande, que você não aceita esperar a vontade de Deus para a sua vida? Qual que é a necessidade que arde no seu interior? O que é tão grande nesse mundo, que consegue ser maior do que a vontade de Deus para a sua vida? O que existe nesse mundo, igreja? Estava ali atrás, ouvindo a cantora, louvorista falar, e eu comecei a dar risada, porque eu falei, se eu morrer, não precisa orar para mim nem ressuscitar, não, deixa ir para o meu Criador, né? Só que daí eu pensei, isso o irmão realmente não ora, não quero essa desgrama aqui mais não, né? Irmão, não aguentei isso. Só para quebrar o gelo, igreja. E diante disso, eu quero questionar você essa noite, porque se o povo de Israel tomou aquela decisão, diante de uma necessidade, porque estava diante de Deus, e porque se apaixonou pelas coisas do mundo, o que conduz sua decisão? É a carne ou o espírito? É a carne ou o espírito que conduz você a caminhar todos os dias? Uma pergunta boba. Quem leu a Bíblia esses meses de janeiro todo? A Bíblia. Quem leu a Bíblia pelo menos uma vez na semana esse mês de janeiro todo? Quem orou o mês de janeiro? Igreja, é só o começo do ano, mas o propósito é o mesmo para nós. É só o começo do ano, mas o compromisso com o Evangelho, com o sacrifício da cruz, é o mesmo. Isso não muda. É sempre importante lembrar que todas as manhãs que recusamos Cristo em nossa vida, Ele é crucificado de novo. Aleluia. E Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Samuel, capítulo 1, no verso 8. Acompanhe comigo, por favor. 1 Samuel, igreja. Capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, verso 3. Estou alguns passos à frente, perdão. E diz assim, quem achou, diga amém. Porém os seus filhos não andarão no caminho, pelos caminhos dele. Antes se inclinarão à avareza e aceitarão suborno e perfeitarão os seus direitos. Amém? Isso aqui aconteceu, esse versículo, quando o povo pediu um rei para si. Só que quando foi pedido um rei, o Senhor falou para Samuel, olha, por causa disso, os seus filhos não andarão pelo caminho dele. Quando ele fala dele, ele fala de um profeta atrás.
Esses profetas são todos aqueles juízes que o Senhor levantou para coordenar a sua nação, para salvar a sua nação em um momento de dificuldade. Então ele fala, agora eles irão se inclinar à avareza, e aceitarão suborno, e perfeiterão os seus direitos. O que isso quer dizer? A partir do momento em que inclinamos nossos corações para a carne, e tomamos decisões de nossas necessidades diante de Deus, os nossos princípios se invertem. Os nossos valores já não têm o mesmo valor. Porque começamos a negociar tudo o que é aquilo que nós achamos que tinha algum valor. Como por exemplo, os jovens que não se casaram, enquanto estão com Cristo, andando segundo Deus, eles estão vencendo as suas necessidades. Mas de repente tomam uma decisão da sua necessidade passageira e comete uns atos de prostituição. Negociar aquilo naquele momento. Negociar a pureza da santidade, que é se entregar no casamento, e o casamento glorifica a Deus, o sexo glorifica a Deus, o sexo com a sua esposa satisfatória glorifica a Deus, e vice-versa. O homem, quando ele fala, olha, eu não vou fumar, porque esse cigarro atrai maldição, mas nas suas necessidades, e eu já vi isso acontecer, por causa de um estouro de emoções, me dá um cigarro, eu preciso fumar. O cara tantos meses e anos sem fumar, naquele momento ele fuma. Mas sabe qual é o meu medo ao ver isso? Ele encontrar toda vez o cigarro como uma válvula de escape. Mas aquilo que para ele antes era algo que ele entendia como princípio, agora ele começa a negociar. O homem casado, que está com a sua esposa, e entende que respeitar a esposa é algo sagrado, que pornografia é algo desprezado pelo Senhor, em um momento de emoção e necessidade carnal, começa a se masturbar, e esquece da glória do casamento. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Porque em um momento de necessidade, em um momento de escolha, em sua necessidade, você se distancia de Deus, e começa a negociar valores, que para você tinha algum valor. Aleluias. Os filhos de Samuel eram homens que não andavam segundo o chamado de Deus. E por esse motivo, não sucedeu novos profetas da geração de Samuel. Eu quero te perguntar o seguinte: se você é a referência de evangelho na sua casa, se você é a pessoa que a sua mãe olha e fala, olha, minha filha é crente, se você é a pessoa que seu irmão olha e fala, o meu irmão é crente, se você desistir, quem vai influenciar eles? A Bíblia não fala sobre os netos de Samuel, mas fala sobre os filhos de Samuel. Se os filhos dos filhos de Samuel viam que os pais não se importavam com a palavra do Senhor, não se importavam com o sacrifício divino, não guardavam o casamento, porque os filhos vão se importar em seguir o exemplo de um profeta? Se não somos referência em nosso lar, porque o nosso lar vai se importar em nos seguir? Se não somos referência em nosso emprego, porque o nosso colega de trabalho vai se importar em nos seguir? Por quê, igreja? Aí eu volto àquele exemplo do começo. Um homem que foi criado como homem, para ter relações sexuais com uma mulher, para constituir uma família, para ter filhos, esses filhos anunciar o evangelho, para ele ser a base da sociedade, o homem que irá proteger uma mulher, esse homem transa com o homem e fala, venha para o evangelho. Estão entendendo aonde eu quero chegar com isso? Porque se isso está acontecendo, alguém falhou. Eu falhei em algum momento. A igreja do Senhor falhou em algum momento. Porque a nossa missão é levar a transformação. O amor que me transformou, transformar vidas. Se não está vendo essa transformação, eu estou errando. A igreja do Senhor errou. Não existe outro culpado. E eu te pergunto, então como andar segundo Deus? E não sermos como Esaú foi, Saul foi, e não ser como os filhos de Samuel foi. Eu vou ensinar uma receita que eu já falei em todas as minhas pregações. Por que não começar
tendo um relacionamento com Deus. Lembra que eu perguntei quem orou o mês de janeiro? Quem leu a Bíblia no mês de janeiro? Igreja, eu vou usar o que o pastor sempre usa como ilustração. Pega seu celular e vê quanto tempo você fica na rede social. O que você faz tão importante na sua vida, que você não se alimentou da palavra do Senhor. Aí amanhã, o seu amiguinho precisa de uma palavra, e você fala, olha, Deus te ama. Porque você sabe falar que Deus te ama. Você consegue pôr as mãos e orar por aquela enfermidade, porque isso é uma autoridade colocada sobre a sua vida. Você orar para que aquele coração se quebrante, se transforme, porque somos chamados para isso. Olha como eles irão ter fé, se não há quem pregue. Estamos pregando verdadeiramente esse evangelho, igreja. Segundo passo, romper a tradição do pecado. Mas calma aí, pregador, o que é o pecado? Porque eu não roubo. Você falou de masturbação e eu não me masturbo. Eu não traio a minha esposa. Eu nunca matei ninguém, mas é cheio de palavras que são piores que balas. E mata cada sonho, cada pessoa na sua vida e você nem sabe que você é um assassino. Então o que é o pecado? Se não evitar fazer o melhor que você tem que ser feito, porque você não faz. O que é o pecado? Se você pode orar e você não ora, porque você está com preguiça. Sem oração não existe relacionamento. Se eu e a minha esposa não conversarmos em casa, o que é o nosso casamento? E como você me fala que você tem um relacionamento com Deus, se você não fala com Ele? Já experimentou sentar 10 minutos por dia e falar, Senhor, fala comigo? E aguardar ansiosamente pela voz dEle? Eu acho que a cada 6 você vai ouvir 0,5%. É bem pouco. Mas é você estar ali. Eu vejo pessoas que saem da sua casa, vão até o campo onde eu costumo correr, mesmo não estando muito magrinho, e chegam lá e elas sentam, igreja, e começam a meditar, sem fé, e depois vai fumar uma maconha. Não é impressionante isso? Isso é impressionante. Aí nós que somos crente, pelo menos anunciamos que somos crente. Pode vir, irmão, fazendo um favor. Não sentamos um momento no sofá deixa eu abençoar, irmão. E conversamos com Deus. Por que falhamos desse jeito, igreja? Como romper a tradição do pecado? Se ao invés de ler a Bíblia, lemos livros emocionais para aumentar o nosso ego. E eu recomendo você ler livros de outros autores, como Mente Milionária, como Augusto Cury, que agora ele é um homem de Deus, como FPI, Sua Persuasão. É interessante esses livros. Mas sabendo que mais importante do que isso é você ler a palavra de Deus. Como é bom saber que lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31 está escrito: quer comais, quer bebais, quer fazais qualquer outra coisa, fazais para a glória de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a glória seja mais abundante? É claro que não, diz Paulo aos Romanos. Como nós permaneceremos no pecado, sendo que Cristo morreu por nós? E o que eu vou fazer? Isso é pecado? Lógico que é pecado, porque a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Mas Senhor, e agora? O meu dom gratuito é a salvação. Ele fala lá em Mateus: buscai primeiro o meu reino, meu filho. Buscai as minhas coisas, e então todas as coisas vos serão acrescentadas. Pois aquele que permanecer no meu caminho alcançará a coroa da vida eterna. Porque eu tenho preparado estradas de ouro e uma casa que você nem possa imaginar. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o irmão lê Harry Potter e a pedra filosofal. Igreja, você não tem noção como eu fico surpreso com isso. Eu já li os 7 livros de Harry Potter. Eu gosto de Harry Potter. Houve uma época que todo ano eu assistia os 8 filmes, mais Animais Fantásticos. Eu gosto, eu acho legal. Eu falei, eu vou parar um pouco, porque todo ano está errado esse negócio, entendeu?
Não estou falando que isso é errado. Estou falando que é princípios da sua vida. Assisti o filme A Forja. Eu descobri que tem um monte de filme evangélico ali. Eu nem sabia que tinha. Vocês sabem disso? Tem filme evangélico ali? Eu achei que era só do Edir Macedo lá. Ou aquela Prova de Fogo de muito tempo atrás. E como romper a tradição do pecado na sua vida? Abra comigo em 1 Samuel capítulo 15. No verso 22. Já estou encerrando, igreja. Realmente o tempo é muito curto. 1 Samuel 15, 22. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiros. Amém? Como romper a tradição do pecado na sua vida? Eu vou mais além, na sua família. Eu vou mais além, na sua genealogia. Senão ao ser obediente ao Senhor. Saul, ele teve todas as oportunidades possíveis para ser um exemplo bom para nós. Mas por quê? Ele ouviu suas emoções. E quantas vezes você ouve suas emoções? Você sabe o que é emoção, né, igreja? Você entende o que é emoção? A emoção é aquilo que fala mais alto que a sua razão. E faz com que você tome decisões baseadas somente naquilo, na sua necessidade. Os principais motivos para que jovens se casem antes do casamento não virgem, é porque a necessidade do sexo, a emoção do sexo, foi maior do que a razão de que se guardar para o casamento era mais importante. Vocês estão entendendo o que é a emoção? Você ouviu as suas necessidades humanas. Você não colocou Deus à frente da sua vida. Por que Saul desobedeceu? Por que você está desobedecendo? Se você sabe o que você tem que fazer, e você não sabe, e você não faz, é a mesma coisa de não saber fazer. Eu quero passar ainda mais uma pequena visão para vocês, dá tempo. Mas um cenário de que estamos distantes de Deus, e não devemos fazer como Saul fez, é ver as coisas do ponto de vista de Deus. E isso é fé. E isso é sabedoria. Ver as coisas do ponto de vista de Deus. O término, o checkmate de Saul, foi quando ele recebeu uma ordem. Depois desse versículo que nós lemos. Vá até Amaleque, eu acho o nome. E destrua tudo. Não deixe nada sobrando. Destrua tudo. É que o Senhor fala para você: ei, vá e abra mão de tudo que não me agrade. Ei, vá e abra mão de tudo que não me agrade. Mas aí, Saul chegou lá, e após receber a sua vitória pelaquela guerra, ele viu que existia bons carneiros, bons bois, mulheres virgens e bons... Esqueci o nome do que sobra da guerra. Vocês lembram o nome do que sobra da guerra? Despojos da guerra. Despojos, esses negócios aí. O que sobrou da guerra, seja ouro, prata, boas espadas, boas túnicas. Ele olhou e falou: isso é bom. Mas qual foi a ordem do Senhor? Destrua tudo, queime tudo. Ponha no fogo e queime tudo. Ponha no fogo e queime tudo. Aí o Senhor dá a ordem para nós: meu filho, seja obediente. Meu filho, tenha um relacionamento comigo. Meu filho, busque anunciar o evangelho e as boas novas. E nós negociamos. Mas não negociamos porque não sabemos como anunciar boas novas. Negociamos porque não queremos fazer o que tem que ser feito. Negociamos porque estamos cansados demais para entender o que é o evangelho. Para entender que um dia Abraão estava ali na Mesopotâmia e ele procurava saber que era o Deus que criou o céu e a terra. Então ele olhou para o sol e falou: olha, o sol é maior, deve ser o Deus que criou o céu e a terra.
Mas daí veio a lua e tampou o sol. Ele falou, não, a lua é maior do que o sol. Então a lua criou os céus e a terra. Mas veio a nuvem e tampou todos eles. Ele falou, não, mas a nuvem não é o Deus. Então o Senhor ordenou a Abraão, ei, saia da sua terra, da casa do seu pai e da tua parentela, e vá para o caminho, para a terra que eu te mostrarei. E após isso veio Jacó, Isaac, e após Isaac veio Jacó, e veio José, e passou-se 400 anos, mas você não sabe disso, porque foi 430 anos, porque um dia Moisés matou um egípcio, e isso acrescentou mais 30 anos de tortura para o povo de Israel. E após isso veio Josué e Caleb, homens que foram aprovados por Deus. E após isso veio os juízes, Gideão, Jeú, Jefté, Sansão, Débora, entre outros. Então veio Samuel como mais um juiz, mas o povo rejeitou e começou Saul, Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, Ezequias, e todos os outros, Manassés, e todos os outros reis. Até que o povo novamente ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Mas não sabemos isso, porque só simplesmente falamos que foi porque o povo estava distante, mas não era. Deus não abandonou o seu povo, é o povo que esquece quem é Deus. Então chegou no tempo de Jesus, onde existia um Elias naquele tempo. Esqueci dos profetas, né? Tem os profetas, tem Ezequiel, Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, Abacuque, Sofonias, Jonas. Todos esses profetas marcaram gerações para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Mas não sabemos disso. Não sabemos disso. Aí chega o tempo de Jesus, e lá está João anunciando que eis que virá o homem, da qual eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Então vem Jesus e começa a anunciar as boas novas, sobe naquele monte e começa a pregar, e a pregar, chega o homem que começa a multiplicar peixes, mas você não entende a autoridade que está sobre a sua vida. O homem que ao você estar na presença, você é curado, como aquela mulher no fluxo de sangue. Mas não entendemos isso, porque não lemos a palavra do Senhor. Não entendemos que ele um dia falou para João, João, entenda, quer se santificar? Leia a minha palavra, pois a minha palavra é a verdade. João 17:17. Então ele falou, olha, aquele que não tomar parte do meu corpo e do meu sangue, esse não tem parte comigo. Então sente-se, se reúna e vamos ceiar. Mas não sabemos disso. E como vamos anunciar o Evangelho? Então, acontece que tudo isso foi falado por Estevão, no dia que ele estava anunciando o Evangelho, como o primeiro diácono. Mas daí um homem chamado Paulo, da sinagoga, cidadão romano, olhou e falou, apedreje esse homem que está anunciando o Evangelho. Mas nós não queremos sofrer pelo Evangelho. Só Deus, vem a mim, vem a mim, vem a mim, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não jejuamos. Quem jejuou esse ano? Porque você sabe que você tem mais 10 meses para viver. E existem pessoas que vão olhar para você com inveja. E sem jejum, essa inveja vai pegar em você. E o seu carro vai quebrar. Aí você vai falar, Senhor, por que quebrou? Irmão, se reveste. Vão falar mal de você, porque o prego que se destaca leva martelada. Ou talvez você não quer nem sair do saquinho de prego ainda. Você quer ficar ali, não tomando ferrugem, protegido da luz, da chuva, do sol. Então Estevão foi apedrejado, e veio Paulo. E Paulo começa a pregar. Paulo aceita passar pelo processo do fogo e virar uma pipoca. Paulo ainda aceitou ficar 3 anos em relacionamento com Deus. Mas 3 minutos é muita coisa para nós. Paulo aceitou abrir mão de toda a sua autoridade como cidadão romano. Mas eu não posso abrir mão do meu trabalho. Eu não posso abrir mão do meu estudo. Eu não posso abrir mão do meu casamento. Ei, igreja, casamento não é mais importante do que Deus. Você tem essa maturidade? Existe isso dentro de nós? Vocês conseguem entender isso?
Então um dia chega Paulo a Romanos e fala: olha, se você andar segundo a carne, você vai se inclinar para as coisas da carne. Mas se você andar segundo o Espírito, você vai se inclinar para as coisas do Espírito. E não existe anjo, nem morte, nem principados, nem altura, nem profundidade, nenhuma criatura nessa terra que seja maior do que o nome do Senhor Jesus. Mas não sabemos disso, porque não temos relacionamento com Deus. E para concluir esse momento, eu quero falar para você que você não pode omitir o dom de Deus, nenhum chamado de Deus para a sua vida. Sabe por que Davi matou Golias? Alguém sabe por que Davi matou Golias? Não foi porque Deus mandou Davi matar Golias, mas porque Davi não omitiu o chamado, o talento, o dom e o propósito dele, de Deus na sua vida. Davi e Saul eram benjamitas. Eles tinham algo em comum, eram os hábitos a lançar a pedra na funda, com a mão direita ou com a mão esquerda. Tanto Saul como Davi eram hábitos para isso. Eram prontos, habilitados, os melhores. Mas naquele momento, porque Saul estava distante de Deus, naquele momento, porque Saul tomou decisões conforme a sua necessidade, ele estava omitindo o seu chamado. Eu convido a você a não omitir o seu chamado, a não omitir o talento que o Senhor colocou na sua vida, a não omitir a autoridade colocada na sua vida, a não omitir a fé que foi posta por nós, para nós. Viva sem ânimo, mas viva ali na presença do Senhor, porque o ânimo vai vir. Tem autoridade, exercer a autoridade que foi dada para nós. Isso é uma promessa de Jesus Cristo para nós. Não se distancie de Deus, se mantenha firme com Ele, e assim não iremos omitir o chamado de Deus para a nossa vida. Eu convido vocês a buscar isso hoje. Se coloque em pé, igreja. Estava orando essa noite, vou compartilhar com os irmãos isso. Fui ao monte, e por um breve momento eu tive que entrar em batalha, mas desde segunda, eu estou orando para quebrar correntes. Porque, pode desligar, foi corrente